Skip. Vamos lá. Tá na hora de voltar a falar de Pirata que Estica. Depois de 2 anos treinando, os Mugiwaras estão de volta, prometendo a entrada em um mar de aventuras e ameaças nunca antes vistas. One Piece retorna com um time skip, mas há uma polêmica pairando no ar. Dizem que a Ilha dos Homens Peixe é um dos piores arcos de One Piece. Será que isso é verdade? No vídeo de hoje descobriremos como Oda escreveu a volta dos personagens, como os reapresentou e como preparou a ida para a ilha que marca a entrada do novo mundo. Eu sou o narrador e hoje iremos submergir e descobrir que aventuras nos esperam na volta de Sabaody e na jornada até a Ilha dos Homens Peixe. Esse vídeo fará uma análise técnica do mangá de One Piece, do capítulo 598 até o 608. O mangá começa nos apresentando rapidamente a alguns personagens e nos localizando, para então se aprofundar melhor no que ocorreu nesses 2 anos. Descobrimos que, aparentemente, os Mugiwaras estão recrutando, o que já deixa o leitor com uma dúvida do que está acontecendo. Afinal, nada disso foi mostrado enquanto vimos o Luffy, Brook e Sanji. Mas durante a apresentação da Nami, tudo se encaixa. Existe um grupo de pessoas se passando pelos Mugiwaras. E pro azar deles, dão de cara com uma integrante original, que é logo acompanhada do Usopp. Porém, eles não sabem disso e vão ficando cada vez mais folgados. Conforme tudo acontece, vamos tendo raiva deles, por vários motivos. Um é o fato de estarem mentindo e abusando da falsa autoridade que têm. Enquanto isso rola, o fato deles interagirem com a Nami e o Usopp nos dá uma vontade de ver eles se ferrando ao puxar briga com os originais. Ficamos querendo ver a justiça acontecer, visto que temos muita antipatia por eles, por todos os atos negativos que eles estão tomando. Mas por que isso acontece se eles têm tão pouco tempo de tela até agora? Temos várias razões. Além do que a gente comentou aqui rapidamente, a apresentação dos fake Mugiwara mostra como eles são a antítese de tudo que os verdadeiros são, tanto visualmente quanto moralmente. O melhor exemplo disso é o Luffy falso, que usa uma arma para atirar nos outros, abusa da autoridade e abandona a Fake Robin mais pra frente. Alguns outros exemplos rápidos são: Zoro tá fora de forma, a Robin é baixinha e meio burra e por aí vai. As suas ações, roubo de identidade, atitudes, tudo isso e muito mais nos deixa bem irritado, gerando uma resposta emocional de indignação. Outros momentos que o Oda usa essas técnicas para nos deixar assim é na apresentação da Álvida, dos Tenryubitos, do Espadão e por aí vai. Por isso, quando a Nami recusa o pedido absurdo dele, você torce por ela, fica pensando, isso aí, arrebenta eles. Esse momento dá uma merecida moral para a personagem, que se mostra forte em presença e em combate, explodindo o bar com a sua nova técnica. A aparição do Usopp também é muito legal. Ele tá trincadão. Apresenta uma nova técnica e tem uma atitude bem irada, à la galã de filme. Mas não perde a essência da comédia, ficando em choque com o Sogeking e com o Luffy falsos. Eu achei bem engraçada a cena. Essa apresentação destaca bem a mudança dos personagens, assim como os eleva, criando um ar de grupo veterano, habilidoso e lendário. A junção do contraste entre os originais e os falsos, assim como os acontecimentos da apresentação, destacam bem isso. Agora, vamos falar da apresentação dos outros Mugiwaras. O Oda nos mostra Robin, e então um agente do governo mundial, dizendo que a achou. Nesse ponto nós pensamos rapidamente, vixe, vai dar ruim. A maneira que a cena é construída nos dá a entender que de fato alguém a encontrou. Afinal, fica bem clara a conexão visual entre ele e ela. Mas temos um corte, e nisso vemos o Chopper encontrando outra parte do grupo dos fake Mugiwara. E ao interagir com eles, vemos essa pose bizarra da Fake Robin, meu Deus, Oda. Então, ela é sequestrada pela CP9, nos pegando desprevenidos com a construção da piada que manipulou nossa perspectiva. Novamente, achei que o Oda acertou em cheio aqui. Conforme a história passa, a situação vai se complicando, com a notícia do retorno dos Mugiwara. E por mais que seja verdade, todo esse alvoroço foi causado pelos falsos, que atrapalharam a vida dos protagonistas ainda mais.
Assim, temos a introdução do Luffy em Sabaody. Andando pela cidade, ele esbarra com seu sósia deformado, que obviamente arranja confusão, e todos ficam assustados. Da mesma forma que rolou com a Nami, Luffy não fraqueja, e o capítulo inicial desse retorno termina com um cliffhanger, com o protagonista olhando seriamente para os seus adversários. O pau vai comer. Mas no início do capítulo, também tivemos a reintrodução do Brook, que é um astro do rock agora, e do Sanji, mas eu vou deixar pra falar sobre ele mais pra frente. Essa parte ele vai Olha, o capítulo foi o bem gostosinho de ler. Existiam pilares emocionais pra você se importar, e a maioria das piadas funcionaram pra mim, utilizando bem mais questões de contexto e contraste, algo que eu gosto muito. Porém, ele não é nada grandioso. Não que seja um problema, só queria comentar mesmo. Talvez pelo fato de ter demorado só um mês entre o lançamento do último capítulo antes do time skip e esse. Pro que se propõe, acho que acerta, mas queria ver os personagens tendo um destaque legal e deixar a sensação de aventura ir crescendo. Parece que a quantidade enorme de personagens e a necessidade de entregar a trama principal obriga o Oda a fazer muitos sacrifícios na hora de escrever a história. Como, por exemplo, a necessidade de colocar muitos balões de texto inúteis para encher o capítulo da semana e aliviar o cronograma de trabalho. E eu tô falando de coisas inúteis mesmo. Por exemplo, mais pra frente, quando estiverem no fundo do mar, teremos o Chopper e outros personagens falando como o local é bonito. Multiplica coisas assim por todos os personagens em todas as páginas e tudo fica lento demais. É uma pena. Gostaria de ver a história ir com calma, mas isso é impossível enquanto One Piece estiver na Jump, então nem vale a pena remoer a ideia. Continuando, o próximo capítulo conta com a apresentação completa do Luffy, que pune aqueles personagens, os humilhando apenas com o Haki e mostrando sua evolução nesse tempo. Ele conseguiu controlar a sua aura para apenas deixar eles inconscientes, e não todos nos arredores, além de ter previsto o tiro e tudo mais. Achei a cena bacana porque foi uma cena onde o Luffy basicamente entrou mudo e saiu calado, demonstrando sua superioridade por suas ações. Exatamente o contrário do Luffy falso, que fala muito, late demais, sendo a sua reputação falsa a única arma que possui. O original não fala nada, e o derrota sem nenhum movimento. Legal. O falso grita, se revolta, faz um escarcéu, e é derrotado sem nem entender o que aconteceu. Legal, né? Muito Daí legal. temos a apresentação do Frank. Ele tá lá. Vai ser mais legal quando o povo encontrar ele e rolar as piadas de robô. Logo depois, temos a continuação da apresentação do Chopper. E, meu Deus, que decepcionante. Ele se confunde com os sósias malignos, achando que são os verdadeiros, e fica meia hora gritando e choramingando, falando que a Robin foi sequestrada. Aqui eu pensei, Oda, eu entendi. Você não vai me enganar nessa. Não? O Chopper irá achar que eles são reais, mas quando o fake Luffy falar que é pra deixar a Robin pra lá, o Chopper vai perceber que ele não pode ser o seu capitão, pois o Luffy nunca faria isso. Realmente, Oda, você é um gênio. Mas o que me esperava era algo que eu achei terrível por vários motivos. Ao escutar o Luffy falso falando aquilo, o Chopper só sai chorando, igual um idiota, achando que eles mudaram nesses 2 anos. Puta merda, viu? Depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que fizeram pela Robin, o Chopper acha isso? E o pior, ele ainda fala que aqueles Mugiwara não tinham o mesmo cheiro. Tudo se encaixava para termos um momento legal, mas não. Para piorar a cena, a Rena sai correndo, remoendo a situação, com um monte de balão de texto, para tudo isso que ele pensou ser descartado na próxima página sem gerar nenhum impacto. Isso é mais um exemplo do que eu falei mais cedo. Esses quadros são fáceis de se escrever e não alteram a história. São ruins? São, mas são um preço a se pagar para organizar os próximos capítulos, visto que poupam tempo e preenchem várias páginas. É a famosa encheção de linguiça. Enfim, chegamos na apresentação do Zoro. E, meu Deus, Oda, você realmente quer alimentar os Zorotards. A apresentação do espadachim é só a mais exagerada de todas. Ele surge do fundo do mar, sentado na ponta de um galeão que ele acabou de cortar, falando para os piratas colocarem a culpa no destino, pois foi Deus que botou o anjo da morte no caminho deles. Sério, pouco é de Zoro. O engraçado é que o Oda cria
toda uma história sem sentido pra justificar essa cena. O Zoro sai andando, tava entediado, pediu pra pescar com o cara, deitou no navio errado, não escutou ninguém chamando ele e submergiu junto dos piratas. Tudo isso só pra justificar a cena fodona dele. Fora que parece ser uma referência à forma que o Mihawk apareceu pela primeira vez. Ah, é verdade. E a maior sacanagem de tudo isso é que o Sanji, que teve uma apresentação fraquíssima, é usado como ferramenta para a apresentação do Zoro acontecer, visto que é ele que fala com o pescador e tal. Acho que agora é um bom momento para falarmos sobre a apresentação do Sanji. Ele vai socar o pau no Eu Sanji. adoro o Sanji. Pra mim, ele tem um dos melhores dramas dos Mugiwaras. E o fato dele não lutar com as mãos é um elemento bem legal do personagem. Mas o que o Oda fez com ele aqui não tá escrito. Literalmente. Além de ser uma ferramenta para glorificar o Zoro, no primeiro capítulo, a apresentação do Sanji é dar dedo do meio pra uma Okama. Eu não vou nem entrar no mérito das Okamas em si, nem da piada. Meu ponto é que todas as apresentações, menos a do Chopper e do Sanji, tem um elemento que eleva o personagem. Luffy mostra seus poderes e seriedade. Zoro sola. Nami mostra como é capaz de se virar sozinha. Usopp mostra que adquiriu mais confiança. Frank, tá lá, né? Robin mantém sua pose e ar de elegância. Brook virou uma estrela do rock amada, e então irá fazer um mega show de despedida para voltar aos Mugiwaras, mostrando todo o romance da aventura. E alguns ainda têm piadas, esse também não é o problema. O Usopp confunde alguns fakes e tem uma reação rápida a eles, a Robin tem um sequestro da falsa, o Frank tem os botões do robô, mas a do Sanji só degrada ele como personagem. Ele aparece em uma página e um quadro, então é deixado de lado. E em sua apresentação, temos ele desesperado e babão. O problema desse tipo de abordagem é que ela se baseia em apenas um valor narrativo. No caso aqui, a comédia. Os outros personagens têm vários valores narrativos. A do Luffy, por exemplo, alivia a nossa raiva com os fake Mugiwara, apresenta os novos poderes do Luffy e cria um ar de seriedade e maturidade para ele. Por isso que, narrativamente, a do Sanji é a mais fraca. E quando ele aparece novamente depois, é para justificar a apresentação do Zoro. Novamente, não dando nenhum destaque ou um elemento relevante, ou que minimamente o eleve como personagem. Muita sacanagem isso. Concordo. Enfim, continuando, depois de encher o nosso saco com os Mugiwaras falsos, o Oda deixa os originais brilharem, derrotando pacifistas com apenas um golpe, e fazendo os falsos se ferrarem. Aqui tem algo curioso. Rayleigh e Perona aparecem do nada para ajudar os protagonistas. Isso é horrível, não é? Não exatamente. Claro, como regra base, nunca faça isso. Mas nenhuma técnica existe no vácuo. Ao juntarmos esse elemento com diversas outras regras, podemos perceber que não é uma infração grave e que, tematicamente, acaba valendo a pena. Eu te explico por quê. Acabamos de ver uma demonstração de poder absurda do Luffy, Zoro e Sanji, derrotando os pacifistas do modelo antigo sem problema nenhum. Assim, fica claro para o leitor que eles poderiam vencer facilmente todos os inimigos ali. Então, não existia um perigo real. A aparição dessa ajuda é mais um poupa-tempo, misturado com um elemento emocional dos companheiros da jornada, tendo seu momento de mostrar que estamos sempre do lado deles. Só olhar para os inimigos que eles derrotam. Por exemplo, a Perona, que vence de vários marinheiros Zé Ruelas. De qualquer forma, a aparição dela ainda é de fato súbita, e o Oda sabe disso. Tanto é que no diálogo com o Zoro, ela deixa claro que trouxe ele aqui na ilha, dando uma justificativa para o leitor não achar tão bizarra a aparição dela. São exemplos pequenos, mas é bom relatar para vermos como as coisas estão vivas na narrativa. Dá para pegar situações que aparentemente são ruins narrativamente e transformar em algo aceitável, dependendo de como isso se conecta com diversos outros elementos da escrita. Aqui, o contexto de inimigos inúteis e a criação de um momento mais emocionante, através da ajuda de todos que acompanharam eles na jornada, faz valer a pena. Se o Oda escolhesse focar nessas lutas, poderíamos ter o mesmo momento terrível da invasão de Enies Lobby, com páginas e páginas inúteis de enrolação. É legal que, provavelmente, o Oda pensou primeiro nos personagens aparecendo para ajudar, visto que é uma cena muito mais legal, e então pensou numa desculpa para eles serem úteis.
Engraçado que a aparição deles gerou os vários marinheiros inúteis, mas a presença dos companheiros ali os derrotando corta toda a enrolação que eles mesmos causaram no grande esquema da escrita. Enfim, vamos voltar para a aventura, com o Luffy declarando que será o rei dos piratas. E para quem acompanhava na época, deve ter sido emocionante ver o Luffy anunciando que seria o rei dos piratas depois de ter negado o próprio sonho antes. Assim, eles submergem em uma cena bem legal, enquanto o Rayleigh lembra do Roger com um chapéu de palha e... imagino que tenha sido passado do Roger pro Shanks e do Shanks pro Luffy. Então, ok. E então o Rayleigh continua falando e diz que o destino é inevitável, que isso e aquilo é inevitável e... Só que, pera, destino é um problema? Não necessariamente. É uma ferramenta, como todos os elementos da escrita. Uma boa obra legal, que trata de destino é Avatar, The Last Airbender. Ele salvar o mundo é o destino, imutável, mas tudo ocorre de uma forma muito boa. O problema é que destino é muito fácil de ser aplicado, então encontramos muitas execuções ruins dele, o que muitas vezes avacalha a história retroativamente. Pessoalmente, pela forma que o One Piece foi construído, eu não gostaria que existisse destino como algo factual, mas sim como uma força abstrata, que a ordenação social dos Tenryubito impõe nas pessoas através da força e opressão, com o governo mundial evitando que o mundo se desenvolva, que as pessoas busquem liberdade real, controlando o discurso, as opiniões que podem ser ditas, o que é verdade e o que é mentira, impedindo opiniões diferentes sobre vários assuntos, determinando qual é a ciência correta, alterando elementos do passado e fazendo eles valerem como a verdadeira história. Bem, vamos ver o que acontecerá. Conforme afundamos no mar, vemos vários peixes e cenas legais, com Oda explicando o coaching através do diálogo e dos acontecimentos, para vermos os princípios em ação. O Sanji voar com o Nosebleed mostra que a bolha não estoura fácil. O monstro do mar querendo comer eles mostra uma situação onde ela estouraria. Explicação que tem esse auxílio visual e de acontecimentos é normalmente muito superior a explicações que só tem diálogo. E eita, Luffy consegue usar os poderes dele por um certo tempo com o braço dentro da água, tipo esticar e retrair? Então dá pra usar poderes de Akuma no Mi parcialmente dependendo do quanto o corpo tá na água? Me explique aí nos comentários como é que funciona isso. Bem, agora que tivemos um pouco de paz na história, escutamos o que aconteceu nesses 2 anos, com o Kuma e tal. Também temos uma explicação de como funcionam as correntes submarinas, o que é bem divertido. Entender melhor sobre esses grandes sistemas do mundo de One Piece é uma das partes que eu mais gosto da obra. Legal. Sério, olha essa página. Dá um hype nervoso no coração do fato de estarem no fundo do mar sendo sugados por um abismo invisível. Muito foda. É quase uma knock-up stream invertida. Verdade. Isso me deixa muito animado em One Piece. Essa sensação de aventura, de um mundo novo, escutar e ver essas explicações sobre fenômenos incríveis. Pena que não tem tantas cenas assim, mas as que tem são ótimas. Tanto essa cena quanto a próxima são construídas usando várias técnicas de suspense e antecipação, as mesmas usadas em mangás de terror, inclusive. Nossa. Todos olham, ficam assustados, mas nós não sabemos o que é. Então, na última página, temos um quadro lá no final deles impressionados. E ao virarmos a folha, vemos aquela página dupla do grande vazio sugando tudo pela corrente. E depois rola a mesma coisa, só que com o Kraken. Ah, a vaca do Arlong aparece aqui também e faz um throwback bem legal, com uma consequência interessante. O vilão acaba ficando preso no navio dos Mugiwaras, e a presença dele acaba ajudando, dando a solução pro trio monstro lutar contra o Kraken. Fico curioso para saber o que surgiu primeiro, a função mecânica dele no navio e na Ilha dos Tritões, ou a vontade de incluir alguém como ele. Bem, talvez tenha sido só para fazer a piada da tripulação dele tentar o salvar e então serem mortos pelo Kraken. Mano, é cruel, mas a reação dos Mugiwaras é muito engraçada. A cena também já aproveita para mostrar a força do monstro. Daqui pra frente rola um pouco de tudo que eu já comentei nesse vídeo. Piadas legais, piadas ruins, diálogo inútil e situações iradas, como o vulcão explodindo e a cratera. E depois de tantas dificuldades e da escuridão das profundezas do mar, eles chegam em um local claro e belo, a Ilha dos Homens Peixe.
Porém, chegamos. nada tão simples quanto parece. Logo na entrada, eles são encurralados por tritões do bando do Arlong. Nossa, isso foi muito legal. É muito bacana quando a história começa a se conectar assim. Sem perder tempo, Luffy já recusa a oferta deles, e Sunny voa em direção à ilha, perfurando a bolha e sendo pego em uma corrente interna, que acaba separando os Mugiwaras. O que acontecerá daqui pra frente? Bem, você precisará assistir à próxima análise para descobrir. A volta a Sabaody foi legal. Por mais que não tenhamos tido muito tempo para apreciar, o que foi feito foi competente, apesar de poder gerar discussões em relação ao tempo de tela e foco que os falsos Mugiwaras tiveram. Sinceramente, no geral desses 10 capítulos aí, eu gostei. Ainda mais pelo fato de termos descoberto um pouquinho sobre como o mundo de One Piece funciona e termos tido uma aventura de navegação. Mas agora tá na hora de falar de coisa séria e poder gerar discussão. O que será daqui pra frente? Bem, você precisará assistir à próxima análise para descobrir. A volta a Sabaody foi legal. Por mais que não tenhamos tido muito tempo para apreciar, o que foi feito foi competente, apesar de poder gerar discussões em relação ao tempo de tela e foco que os falsos Mugiwaras tiveram. Sinceramente, no geral desses 10 capítulos aí, eu gostei. Ainda mais pelo fato de termos descoberto um pouquinho sobre como o mundo de One Piece funciona e termos tido uma aventura de navegação. Mas agora legal. tá na hora de falar de coisa séria. Tá na hora de falar de tier list. Vamos começar pela tier list da apresentação dos personagens nesse time skip. Para mim, em primeiro lugar ficam Luffy, Zoro e Brook. Elas foram funcionais, deram destaque individual aos personagens, demonstraram capacidades novas ou simplesmente tiveram um fator irado enorme. Em segundo, ficam Nami e Usopp. Elas basicamente tiveram tudo o que os outros tiveram, além de ter utilizado bem a comédia. Por mais que a apresentação tenha sido dividida com o outro, isso não é exatamente um problema, mas deu pra ver que não teve um destaque e dedicação de páginas como os do primeiro lugar. Em terceiro, Robin. Não mostrou muita coisa, mas também não nos fez perder tempo com informação inútil, além do que teve uma piadinha bem elaborada. Quarto, Frank. Ele tava lá. Melhora depois, quando o resto do povo se encontra com ele, mas nesse ponto já rolou a apresentação inicial. Quinto, Sanji. Inicialmente eu tinha achado a dele a pior de todas, mas acabei mudando de ideia. Porém, infelizmente, a apresentação continua tendo todos os problemas que eu já falei no vídeo. Ela não eleva o personagem de nenhum modo e só o sacaneia. Verdade. Acontece durante uma página em um quadro e não tem nenhum outro valor narrativo além da comédia. Mas, pelo menos, ela não contraria a essência do personagem. E esse é o motivo que fez com que o último lugar ficasse com o Chopper. Ele sentir o cheiro diferente dos Mugiwaras e realmente acreditar que o Luffy ia deixar a Robin ser sequestrada é um absurdo que não faz o mínimo de sentido. É tipo Luffy versus Zoro e o Whiskey não tem defesa. E quem defende precisa procurar um psiquiatra. Assim como essa comparação, a apresentação do Chopper gasta um monte de página com acontecimentos e diálogos que não são apenas inúteis, mas também contraditórios com a essência do personagem. O pior é que tudo é jogado fora instantaneamente depois de meia página, e nada do status quo muda. Ou há um questionamento ou reflexão. É só horrível mesmo. Verdade. E aí, qual o ranking de vocês sobre as apresentações do time skip? Concordam? Discordam? Espero que pelo menos consigam entender o meu raciocínio. Agora vamos falar dos visuais. E vai ser puramente opinião. Sintam-se livres para discordar. Não me baseio em nada técnico para falar o que eu vou falar agora. Dessa vez vou começar de baixo para cima. Para mim, o pior visual é o do Frank. Preferia 1000 vezes o anterior. Concordo. Uma aberração esse, apenas isso a dizer. Depois vem o do Chopper. Conforme a história passou, ele foi perdendo o corpo e virando uma cabeça gigante em corpo esmiuçado. Muito triste. No meio temos a Nami e a Robin. Nada a falar da Nami. Após Arlong Park, ela meio que não fedeu nem cheirou durante boa parte da história, visto que temos poucos momentos como a Knock Upstream. E pra mim, o visual dela seguiu a mesma coisa, mas acho que gosto mais do novo. Tem mais personalidade em relação à atitude mais confiante dela. Verdade. Já a Robin se prejudicou bem. Antes ela era top tier pra mim, mas agora ficou só... ok, não é que tá ruim, mas a Robin gótica era 1000 vezes melhor. E em segundo lugar, temos o Usopp. Eu adorei o visual novo dele, dá muita moral pro personagem e tira aquele clima de garoto qualquer da ilha.
Agora, de fato, ele é um guerreiro do mar. Verdade. E ainda tá trincadão. Isso aí, acho que foi o melhor upgrade de todos. Verdade. E em primeiro, pra mim, teve um empate entre Luffy, Zoro e Sanji. Caramba. Zoro saiu de mendigo pra samurai, o que é de fato irado. Fora o famoso olho fechado, que de acordo com os teoristas de plantão, pode ser até uma Genki e o Sharingan. Já o Sanji não mudou muito, mas o cabelo agora não é mais de boi lambeu e tem um corte mais maneiro e espetado. Legal. São detalhes, mas que pra mim fizeram muita diferença. E por fim, o Luffy. O visual dele também mudou pouco, mas no que mudou, se destacou. Agora ele não é mais um brasileiro do interior qualquer. Agora ele é brabo. Tá trincadão, anda com a camisa aberta, tem cicatriz e uma faixa, que eu não sei o que significa, mas ficou irado. Muito mais digno de um capitão e pirata de alta periculosidade, mas mantendo todos os signos visuais que ele carregava antes. Inclusive ainda usando essa bosta de chinelo. Sim, eu tenho raiva de personagens que lutam usando chinelo. Qualquer um que sabe minimamente sobre luta também vai ter raiva. E aí, qual a tier list de vocês em relação ao visual? Me digam aí nos comentários. Caraca, eu pensei que ele ia fazer a Trilha dos Tritões, magoei. Mas é que eu não li o título, o Retorno dos Melhores Chabaldi. Entendi. Eu gostei bastante da análise dele. Eu pensei que ele ia atacar mais pau no Sanji, mas ele não atacou tanto. Então foi de boa. Vamos ver como que ele vai tratar da Ilha dos Tritões. Foi o que falaram, tipo... Para muitos, o arco dos Tritões é muito ruim. Mas é porque eles não apreciam a parte narrativa. Porque, basicamente, a Ilha dos Tritões tem muita pouca luta, não tem muita coisa. E, por conta disso, a parte narrativa enriquece demais a Ilha dos Tritões. Então, eu acredito que, pro narrador, a Ilha dos Tritões vai ser um dos melhores arcos na parte narrativa. Agora, na parte shonen, briga, essas coisas que muitos acabam indo assistir a primeiro momento para One Piece, não é muito, porque o Luffy vence eles rapidinho, entendeu? Ele só tem enrolação por conta das artimanhas do... As artimanhas do... Esqueci o nome do cara até. Do capitão lá, dos novos tritões lá. Então, tipo, é por conta disso. Então, eu, particularmente, acho que ele vai gostar bastante da parte narrativa. Agora, da parte shonen, eu acho que ele não vai nem se preocupar com isso.